Olá, sejam todos muito bem-vindos à live do IBRAS, Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida, nossa segunda live com as feras da reprodução assistida. A gente está hoje com o Dr. Álvaro Sesquim, diretor do Felicitar Instituto de Fertilidade de Curitiba. Tudo bem, Dr. Álvaro? Precisa destravar o seu áudio. Destravar. Boa noite. Destravou? Destravou. Boa noite a todos, é um prazer aqui estar com vocês e esperamos que flua de uma maneira tranquila. Aí, a gente conversa também com o Dr. Condesmar Marcondes, diretor do Núcleo Santista de Reprodução Humana de Santos. Tudo bem, doutor Condesmar? Oi, Roberta. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. E eu, além de desejar boa noite, eu vou desejar a todos nós saúde e para todos vocês que estão nos vendo, gravidez, que é o nosso objetivo. Nem para todo mundo, hein, doutor? Por favor, me coloque fora dessa. Brincadeira. A gente recebe também o Dr. Raul Nakano, diretor da Ferticlin de São Paulo. Tudo bem, Dr. Raul? Tudo bem, Roberta. Obrigado pelo convite e esperamos tirar as dúvidas das nossas queridas pacientes, tão sofridas, né? Vamos ver se hoje a gente diminui um pouquinho essas dúvidas que elas têm. Isso aí, então, quem estiver participando pode aqui mandar sua pergunta, seus questionamentos sobre reprodução humana de uma maneira geral. A gente começa o nosso bate-papo de hoje, então, com o Dr. Álvaro Sesquim, falando sobre diagnóstico pré-implantacional não invasivo, o chamado NICS. Para a gente começar, doutor Álvaro, NICS ou análise não invasiva do embrião, em termos práticos, o que significa isso? Vamos lá. Vamos começar pela análise genética do embrião, né? Então, existe uma possibilidade numa paciente que faz fertilização in vitro, você junta espermatozoide com óvulo, forma um embrião, espera o embrião atingir o estágio de blastocisto, que é o estágio final de desenvolvimento extrauterino. Esse blastocisto pode ser, então, biopsiado, retirado um pequeno fragmento, e ser feita uma análise genética pré-implantacional, PGTA, ou fazer uma análise genética de uma doença gênica pré-estabelecida, que é para GTM. Bom, essa é a forma tradicional feita há muitos anos. Há cerca de 2 anos atrás, houve um desenvolvimento, quando o embrião vai se formando, ele secreta o DNA para o líquido que envolve o embrião, o líquido de cultura. Então, se descobriu que há uma maneira de você pegar esse líquido, amplificar o DNA e ter informações genéticas desse embrião, tais quanto aquela que você teria da biópsia. Então, é uma forma que está surgindo como alternativa para você saber também se esse embrião tem alteração cromossômica, ou seja, um cromossomo a mais ou a menos, através dessa análise desse líquido. Então, é um processo extremamente novo, ainda em evolução, e tanto a nossa embriologista da Felicitar, quanto a embriologista do Núcleo Santista, do Dr. Condesmar, quanto o Dr. Raul, quanto o Dr. Gilberto, fizeram um treinamento no ano passado, e nós estamos viabilizando, então, a realização desse tipo de processo nas nossas clínicas. Então, é uma alternativa a mais que você tem dentro das opções para você ver se aquele embrião teria ou não uma alteração cromossômica, a mais ou a menos, através dessa análise desse líquido que envolve o embrião. A gente tem as síndromes específicas, doutor Álvaro, que podem ser indicadas nesse teste do NICS? Perfeito. As indicações do NICS seriam as mesmas do diagnóstico pré-implantacional. Então, idade materna avançada, acima de 38, 40 anos, onde o índice de malformação cromossômica aumenta, né? Então, paciente com abortamento de repetição, idade materna avançada, paciente que às vezes fez uma fertilização in vitro chamada falhas de implantação, para você fazer uma análise prévia do embrião antes de transferir para o útero, seria alguma das indicações clínicas para esse teste, assim como do diagnóstico pré-implantacional invasivo, chamado invasivo porque você tem que retirar um fragmentozinho, uma pequena biópsia do trofectoderma. Agora, às vezes a gente pensa só em síndrome de Down, mas existem outras síndromes que também conseguem ser detectadas nesse exame. Sim, síndrome Patal, Edwards, Turner, né? Alterações cromossômicas a mais ou a menos, né? Chamadas aneuploidias, a gente chama, né? Então, se tem um cromossomo a mais ou a menos, esse diagnóstico pode ser feito dessa maneira.
Agora, doutor, como é que o NICS pode reduzir, então, os casos de abortamento? Porque quando você transfere o embrião, a maioria dos abortamentos iniciais é por alguma malformação no embrião, principalmente na paciente acima de 38, 40 anos. Então, como nesses embriões você já tem um diagnóstico que ele está normal cromossomicamente, a taxa de abortamento cai. Ela não zera, mas ela é menor do que aquela que você não faz o diagnóstico, porque você transfere para o útero um embrião, tecnicamente falando, cromossomicamente normal. Ainda ela pode abortar, existe um risco de abortamento em torno de 10%, mas a princípio seria por outras causas que não embrionárias. Ou seja, é um teste não invasivo que descobre as síndromes e pode ajudar ainda no sucesso da fertilização, é isso? Ele pode ajudar nesse contexto. É que é muito importante entender que para você fazer essa análise, você precisa ter vários embriões, às vezes os embriões têm alterações, então nem sempre você tem embrião sem alteração no final do processo. Isso é uma coisa por isso que tem que ser conversada realmente com a paciente, cada um, para explicar qual o prognóstico que você tem e quais são as chances de ter uma alteração ou não nesse processo de diagnóstico. Doutor Álvaro, a gente tem uma pergunta aqui que veio pelo Instagram. Pergunta: em que momento é feita a análise genética do embrião? Tá. Então, o momento que é feita a análise genética do embrião, então, voltando, se forma o embrião, espera o embrião atingir o estágio de blastocisto. Geralmente ele atinge o estágio de blastocisto entre quinto, sexto, até sétimo dia da fertilização. Então, é nesse momento que é feito tanto o diagnóstico por biópsia, quanto o diagnóstico não invasivo. Esse embrião daí ele é congelado, a gente aguarda o resultado da biópsia e depois, num ciclo ou dois, você transfere. Então, você só vai transferir um embrião depois que você tiver o diagnóstico, a análise cromossômica desse embrião, dos embriões que foram feitas a análise. Ok, vamos agora para o doutor Condesmar Marcondes, nosso assunto do STIM. Doutor, o que é do STIM? É um duplo estímulo? O que significa isso e como pode ajudar, então, as mulheres que estão tentando a fertilização? Roberta, uma coisa importante nisso. Nós todos estamos evoluindo bastante. Os medicamentos evoluíram. O que o doutor Álvaro acabou de falar, nós conseguimos chegar hoje a quinto, sexto dia de vida dos embriões. Quando eu comecei, quando o doutor Raul começou, a gente era obrigado a transferir os embriões com 24 horas. Por quê? Porque nós não tínhamos tecnologia para chegar ao segundo dia. Então, tinham que devolver no primeiro dia. O que melhorou? Os meios de cultura, a tecnologia de laboratório melhorou bastante. Isso nos levou à evolução, a poder ter o blastocisto e tudo isso que o doutor Álvaro acabou de falar. A mesma coisa se deve aos medicamentos. Hoje a gente tem medicamento feito por engenharia genética, você tem medicamentos ultra purificados e que te permite ter uma qualidade melhor de óvulos e uma evolução melhor da paciente. Então, o que é o duplo estímulo, ou duo STIM? Mesmo com a evolução dos medicamentos e do laboratório, existem pacientes, por exemplo, que com a idade que o doutor Álvaro acabou de colocar, 38, 39, 40 anos, 41 anos, que resolveu engravidar. Ela não fabrica mais o número de óvulos que uma moça de 22 anos fabricaria. Então, a gente precisa de um número ideal que seja 4, 5 ou 6 óvulos para que você possa fazer a seleção da qualidade desses óvulos e ter um número suficiente de embriões para você evoluir. Então, tem pacientes que fabricam só, com toda a evolução dos medicamentos, você tem fabricação de 2 ou 3 óvulos, por o próprio organismo dela, ou porque ela tem uma idade mais avançada, ou porque o ovário está começando a diminuir o seu funcionamento, ou até por causa de outras patologias. A endometriose, por exemplo, que pode atacar o ovário e diminuir a resposta desse ovário à nossa indução. Então, o que é o duo STIM? Eu termino a indução da paciente, eu levei os 10 dias com medicamentos, faço a aspiração dos óvulos, pego esses óvulos para mim, avalio, eu só tive 2 ou 3, eu vou ter poucos embriões,
e 4 dias depois eu faço uma nova indução. Se a resposta foi boa, eu repito os mesmos medicamentos 4 dias depois. Então, o que acontece? De modo geral, se eu conseguir 3 óvulos nessa aspiração, no primeiro ato, a gente fala no primeiro degrau, ou nessa primeira tentativa, de modo geral, na segunda tentativa eu posso conseguir 6 ou 7 óvulos. Esse é um resultado que a gente está vendo no mundo inteiro. Eu não sei te explicar direito, mas, de modo geral, o segundo braço da indução costuma me fabricar melhores óvulos ou uma quantidade maior. Claro, não é uma regra geral, mas isso a gente consegue. Com isto, eu tenho 3 óvulos, eu vou ter mais 4 ou 5 óvulos, eu vou ter um número suficiente para poder estudar o embrião e para ter embriões de qualidade para que eu possa transferir. A gente pode falar em números, doutor, de porcentagem de aumento de chances de gravidez? O senhor acabou de falar dessa segunda leva, né, da qualidade da segunda leva desses óvulos. A gente pode falar que o DuoStim, de certa forma, ele aumenta as chances de gravidez também? Eu acredito que sim, Roberta. Por quê? Números ideais, eu não consigo te falar exatamente o número ideal. Mas se eu falar, e o doutor Raul vai falar disso, de como guardar os óvulos. Hoje tem números mágicos que a gente fala que tendo entre 10 e 15 óvulos, praticamente a gente pode, não é garantido, mas eu posso pensar com muito otimismo numa gravidez. Então, uma paciente que vai eventualmente guardar seus óvulos, ou que está em pleno tratamento comigo, eu trabalhar com 3 óvulos ou 2 é muito pouco. Eu tenho muito pouca opção para isso. Então, de modo geral, o duplo estímulo tem conseguido que a gente aumente as chances dessa paciente e chegue no que a gente quer. Eu não quero só tecnologia, eu quero gravidez. Então, a medicação, as técnicas novas, esses conhecimentos novos estão permitindo que a gente faça esse duplo estímulo. Doutor Condesmar, tem algum caso em que o DuoStim ele não é indicado? Por exemplo, em pacientes que estão fazendo, só te colocando assim, em pacientes que estão fazendo tratamento de câncer. Você tem um tempo relativamente curto para fazer a indução dela, para que ela possa fazer o tratamento dela. Aí eu, pessoalmente, dependendo da urgência, do tratamento ou da cirurgia que ela vai fazer, não está indicado você ficar segurando muito tempo para fazer o duplo estímulo. A paciente que, eventualmente, você faz e ela está tendo uma falência ovariana, você não está tendo respostas porque ela tem uma falência ovariana já prévia. Você não vai obter respostas. Não te adianta fazer aí um duplo estímulo de uma paciente que não tem mais folículos para te responder. E existem formas da gente investigar essa paciente para saber se ela está bem, se ela vai poder te dar uma resposta satisfatória ou não. Então, tudo depende, na verdade, da reserva ovariana, né? Tem como a gente saber se essa reserva ovariana está baixa? Doutor Álvaro, quer falar? Eu queria só... O duplo estímulo, como o doutor Condesmar falou, você estimula, coleta e coleta de novo. Às vezes, você pode estimular num ciclo, esperar 1 mês, 2 meses e estimular de novo. Então, existe a possibilidade de fazer. A questão do duplo estímulo é fazer no mesmo momento. E antes de fazer as induções, a gente vai pedir dosagem do antimileriano, FSH-LH, eco para contagem de folículo antral. Quer dizer, essa paciente, antes de iniciar todo o processo, vai fazer uma avaliação de reserva ovariana, porque a gente só faz esse tipo de processo em pacientes que têm baixa reserva ovariana, né? Então, essa que seria só um adendo àquilo que o Condesmar falou. Ok. A gente tem um comentário aqui da Andréa Ono Terazani. Vocês são demais. Gratidão pelo Dr. Raul e toda a equipe da Ferticlin por cuidarem tão bem da gente. Já tem o pessoal aqui participando, agradecendo aí aos doutores. Eu vou aproveitar, então, que a gente está falando ainda sobre o DuoStim. Eu tenho uma pergunta aqui da Kelly. Tenho 43 anos, consegui 5 óvulos em 3 coletas. No descongelamento, perdemos 3. Na FIV, 1 não virou blastocisto. Seria viável tentar outra coleta? Tenho chances? Essa é para mim, Roberta? Pode ser, doutor. Tá, Roberta, veja, o Raul costuma ter uma teoria, para isso até o duplo estímulo funciona bem. Porque, veja, nós terminamos tudo isso e fez uma seleção semelhante ao que a natureza faria.
terminamos todos com um embrião. Eu tenho inúmeras, e acredito que todos eles têm, inúmeras gravidezes de um embrião de ótima qualidade e ele se implanta. Então, por exemplo, se você tem ao redor do mundo, principalmente na Europa, a gente tem uma coisa chamada SET, S-E-T, Single Embryo Transfer. Então, é comum na Europa você fazer a transferência de um embrião só. Como a gente fez uma seleção e eu acabei chegando em um embrião de boa qualidade, eu posso transferir esse embrião e, eventualmente, no futuro, fazer um outro estímulo se ele não se implantar. Se, no final das contas, a gente conseguir um bom embrião, eu posso fazer. Se essa idade dela, e pelo que ela colocou, é uma idade mais avançada, e eu posso, no futuro, não conseguir óvulo nenhum, eu deixo esse embrião guardado e faço uma segunda estimulação, vendo se eu melhoro as coisas para que eu tenha mais reserva de embriões. Ok, então. Vamos falar um pouquinho sobre preservação da fertilidade com o Dr. Raul Nakano agora. Dr. Raul, a gente sabe que a realidade hoje de muitas mulheres mudou, né? Muita gente antes tinha os seus filhos em idade 20, 25 anos. Hoje as mulheres entraram no mercado de trabalho. Por inúmeras razões, elas adiam o sonho da maternidade. Só que a gente precisa entender como é que funciona a fertilidade em relação ao tempo cronológico. Então, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, tendo em vista que os óvulos envelhecem, a gente sempre brinca aqui com o Dr. Condesmar que os óvulos fazem aniversário, né, doutoria? Ou seja, eles envelhecem, chega uma época em que o tempo está esgotado e essa mulher pode estar perdendo o prazo de validade dela de uma gravidez. O que a gente pode falar, então, sobre preservação da fertilidade? Tá. Antes de falar especificamente sobre a preservação para essas mulheres que estão deixando a gravidez para mais tarde, a gente, em cima de um grande capítulo chamado preservação da fertilidade, a gente tem a preservação masculina, que é a preservação de sêmen e de tecido testicular. Tem o outro capítulo, que é a preservação feminina, que a gente pode preservar tecido ovariano e óvulo, onde Dr. Álvaro trabalhou intensamente nessa pesquisa, juntamente com o Dr. Gilberto Amondi. Eles são experts, para não dizer que talvez são um dos maiores conhecedores desse assunto no Brasil, quiçá do resto do mundo. Mas eles, a gente tem trabalhado focado mais nos óvulos, por questão da facilidade de a gente manipular os óvulos, né? E, uma vez preservando o óvulo, a gente tem uma subdivisão. Podemos preservar o óvulo para pacientes que colheu bastante óvulo, para não ter bastante embriões guardados, pode guardar parte dos óvulos. Essa é uma possibilidade. Podemos guardar óvulo para paciente que vai fazer uma quimioterapia, como bem disse o Dr. Condesmar. Essa paciente pode colher o óvulo antes de fazer a quimioterapia e deixar preservado por questões oncológicas. E podemos também guardar esses óvulos para circunstâncias quando a gente entra em contato com o banco de óvulos. Hoje é fato, os bancos de óvulos, principalmente no exterior, existem os bancos de óvulos, né? Então, é uma outra maneira de guardar os óvulos, para preservar os óvulos. Pacientes que têm uma tendência à falência ovariana precoce, porque tem um antivileriano baixo, como bem disse também o Dr. Álvaro e o Dr. Condesmar, são pacientes que poderá estar com reserva baixa e poderá guardar antes de que o estoque acabe. Eu tenho uma paciente que fez isso com 33 anos de idade e que acabou conseguindo guardar e teve seu filho. Então, assim, é uma indicação rara, mas é possível. E o escopo da nossa conversa hoje seria aquelas pacientes que, por questões profissionais, ela está investindo na sua carreira profissional e por questões casada ou não casada, talvez ela queira postergar a sua primeira gravidez, ela poderá preservar, guardar os óvulos, né? Então, esse é um fato em que dependeu de duas mudanças básicas. A primeira é que o hábito da mulher mudou, elas estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, e elas estão investindo na carreira profissional, e quando ela vê, já está com seus 30 e poucos anos, e ela gostaria de investir na sua carreira profissional, e ela quer
guardar os seus ovos. E também o fato da técnica, a tecnologia veio fazer com que seja possível guardar o óvulo até em 2006, 2007, quando foi desenvolvida essa técnica. Um tipo de uma técnica bem sucedida foi desenvolvido pelo nosso querido Dr. Gilberto, que acabou de chegar aqui na nossa live. Bem-vindo, Gilberto. Foi por intermédio dele que nós, brasileiros, estamos tendo condições de poder utilizar essa técnica para dar esses ovos. Eu acho que fugi um pouquinho da sua pergunta, mas a ideia é falar um pouquinho desse escopo da preservação dos óvulos para essas pacientes que estão investindo na carreira profissional. Duas coisas que acontecem a partir dos 35 anos de idade. Uma delas é o estoque de óvulos cai abruptamente a partir dos 35 anos de idade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a qualidade dos óvulos também mudam. Então, o que o Dr. Álvaro falou, os óvulos são aneuploides, quer dizer, cromossomicamente anormais até os 34 anos de idade. A partir dos 34 anos de idade, aumenta o número de óvulos aneuploides, óvulos cromossomicamente alterados. Então, por dois motivos, a fertilidade piora, pela qualidade que piora e a quantidade que decai. Então, por esse motivo, o momento adequado para fazer congelamentos entende-se que seria antes desse período. Então, dos seus 33, 34, 35, até os 35 anos, entende-se que é o melhor momento. Depois disso, até pode, mas a gente pode deparar com circunstâncias onde a qualidade começa a cair e a quantidade também. Eu acho que então está respondendo aqui a pergunta da Caroline Alves, que diz que tem 34 anos, está perguntando se ela pode congelar só até fazer 35 anos. Tá aí, então, a resposta. Acho que o doutor Condesmar também gostaria de falar, doutor? Eu queria fazer uma pergunta para todos os meus parceiros, que eu acho que complementa isso que o doutor Raul falou. Depois eu falo, mas eu vou dar a mesma resposta que eles. Nisto que melhorou a nossa tecnologia, as clínicas de vocês aceitam a doação de óvulos? Porque hoje na Europa e nos Estados Unidos é comum essa doação de óvulos. Nós vimos isso, tivemos a oportunidade, todos nós, de ver na Espanha, um prédio inteiro para receber doação de óvulos. Como é que vocês se portam, cada um de vocês, para receber óvulos? Bom, acho que o doutor Gilberto acabou de chegar, né? Acho que podia dar a palavra para ele começando. Aproveitar e dar as boas-vindas para o doutor Gilberto. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, diretor do Mater Baby de Maringá. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente faz a sua sabatina também. Bom, muito obrigado, meus colegas. Desculpe o atraso. Infelizmente, eu atrasei um pouquinho, mas eu vou tentar compensar isso de uma forma bastante competente. Realmente, nós estamos vivendo um momento muito crítico, né? Quando nós começamos a fazer reprodução humana, principalmente esse grupo, nós começamos há mais de 30 anos, eu há 40 e eles um pouquinho menos, né? Nós não tínhamos doação de óvulos, nunca existia isso daí, porque as pacientes que precisavam de óvulos era muito pouco, né? Agora nós estamos vivendo uma odisseia muito séria, porque o número de casais e o número de mulheres que precisam de óvulos, que conseguir o bebê com os próprios óvulos dela não é possível, tem aumentado de uma maneira assustadora. E nós realmente precisamos de doadoras, né? E tentamos conseguir doadoras. O que nós estamos precisando fazer é um ajuste dentro de como nós vamos conseguir de uma forma legal, ou seja, dentro da lei, dentro de normas éticas e morais corretas, como acontece hoje já nos outros países. Outros países, eles têm assim, uma liberdade legal maior do que a nossa. Então, isso dificulta um pouco para nós. E a nossa liberdade dentro do nosso país, ela é muito dúbia, ela é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a lei proclama que a doadora não pode ter nenhuma compensação financeira, né, e é muito difícil você fazer isso sem uma compensação financeira, não que esteja comprando, mas esteja pelo menos ajudando nos custos de um gasto grande que vai ser uma doação, né? A própria lei autoriza ter bancos de ovos comerciais,
que estão vendendo literalmente ovos, com nota fiscal e tudo. Então, no Brasil, às vezes é um pouco difícil, porque a lei não é muito clara, ela é muito dúbia e é muito difícil da gente fazer a coisa de uma maneira muito correta. Nós estamos trabalhando muito nisso, não só eu, mas o nosso grupo todo, o IBRAS, né, como um todo, e eu sei que tem outros profissionais no Brasil que estão trabalhando também nesse tipo de planejamento, porque a necessidade de óvulo é muito crescente, é absurda, e se não houverem as doadoras, muitas mulheres não vão conseguir ter os próprios filhos. Voltando um pouquinho à questão da fertilidade, de tudo isso que a gente está falando, a gente está chegando agora no Outubro Rosa, onde a gente fala muito sobre câncer de mama, né? E eu acho que dá para a gente linkar essa questão da preservação da fertilidade com o câncer. Como que é possível esse tratamento, doutor Raul? O que é possível de se fazer quando se descobre, por exemplo, câncer de mama? Então, a mama é quando, habitualmente, o câncer de mama é necessário fazer uma complementação após a cirurgia, uma quimioterapia. E a quimioterapia acaba diminuindo o número de óvulos viáveis. Então, ele é como se acabasse com a grande maioria dos óvulos dessa paciente. Então, no momento em que uma paciente oncológica, onde o oncologista já detectou o câncer de mama e foi indicado uma cirurgia, normalmente esses profissionais acabam orientando a paciente a procurar um serviço de reprodução, orientando, dizendo que ela tem cerca de 30 dias, mais ou menos, no máximo 60 dias, habitualmente há 30 dias, ela recebe a notícia de que no mês que vem ela vai fazer uma cirurgia, e a quimioterapia vai ser no mês seguinte. Então, a gente tem um período curto. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma aspiração em circunstância emergencial. Então, a gente dá uma medicação para estimular a produção do óvulo, a gente faz a aspiração e, imediatamente, após alguns dias, a gente faz uma segunda aspiração, na sequência, o que o doutor Codesmar comentou, o duostin. Então, o duostin, a gente tem dois usos básicos. Quando a paciente tem um estoque de óvulo baixo, faz 2 estímulos para colher 3 mais 3 óvulos, ou numa circunstância oncológica, onde tem um caráter de emergência, onde eu preciso, em 30 dias, fazer 2 coletas. Então, eu faço a coleta após a menstruação, estimulo, colho o óvulo e estimulo de novo. E mais ou menos essa é a contagem. Existem alguns números aí que dizem que no mínimo 12 óvulos até 20, em média 16 óvulos seria um número razoável. É claro que depende da idade da paciente. Se uma paciente é mais jovem, 12 a 16 óvulos dá aí uma chance em torno de 80%, 85% de chance de gravidez. E uma paciente menos jovem, que esteja chegando aos 38, 40 anos, tem que ser mais próximo de 16 a 20 óvulos guardados. Né? Então, esse é mais ou menos um número, só para as pessoas terem uma ideia. Então, seria isso. A mama necessita... câncer de mama exige uma quimioterapia, e a quimioterapia faz com que a gente tenha que fazer a coleta em emergência, fazendo 2 coletas num único ciclo. Porque acredito que tenha respondido a pergunta. Sim. A gente tem uma pergunta aqui da Fernanda Moura também, falando sobre Duchin. Ela tem 42 anos, baixa reserva ovariana, fez o Duchin e não obteve resposta no segundo estímulo. Está aguardando o resultado do PGTA. Gostaria de saber se é um tratamento mais personalizado quando não alcançamos os resultados esperados. Acho que o doutor Codesmar talvez possa responder, ou quem quiser. Fernanda, aguardando o resultado significa que você conseguiu já um passo inicial. Existem N formas de tentar melhorar a resposta desse ovário. Vamos deixar só claro uma coisa. Se a gente não tiver mais folículo, não tiver mais óvulo, não adianta ser mágico, a gente não vai conseguir. Mas existem algumas formas de você tentar melhorar essa resposta, por exemplo, com o uso de um derivado de testosterona, com o uso de derivados de altas doses de coenzima Q10, para melhorar a condição de energia do DNA desses óvulos. Então, existem fórmulas de você tentar uma melhora de uma segunda ou terceira resposta.
Agora, é aquilo que o doutor Álvaro falou. Se a contagem de folículos antrais estiver baixa, se a dosagem do hormônio antimileriano, FSH, estiver alterada, estiver bastante alterada, possivelmente a gente não consiga mais óvulos tendo feito 2 ou 3 estímulos. Então, essa consciência a gente tem que ter, porque a gente não consegue fazer mágica. E eu só queria completar uma coisa para o doutor Raul, que é importante naquilo que ele falou. Vamos falar que as mulheres, de modo geral, e para quem vai doar para nós, e eu já estou fazendo uma campanha de doação de óvulos, uma mulher jovem, ela tem perto de 100 mil óvulos. Ela está doando 10, 15, 20 óvulos. Isso não vai alterar em nada o organismo dela, de levá-la a uma menopausa precoce. Vamos supor que ela tem de reserva 100 mil óvulos, ela doou 20 unidades. Ela ainda vai ter 999 mil ou 99 mil óvulos. Não vai dar nenhum tipo de alteração o fato dela, para fazer o bem de alguém, ela doar 10 a 20 óvulos. Deixa eu aproveitar, então, porque a gente tem uma pergunta relacionada a isso, e aí seriam para os 4 médicos. A Amora se identificou como Amora. Se na clínica de vocês, no caso de FIV, se levar uma doadora de óvulos, se tem algum desconto no tratamento? Pode ser um de cada vez. Vamos lá, doutor Álvaro. A questão do desconto de tratamento, quando se traz uma doadora, a questão da doação é uma coisa muito importante. Nós estamos vivenciando também um momento de pandemia, do Covid, em que nós temos muito cuidado no estímulo hormonal. Então, a questão do estímulo hormonal na doadora, ela depende muito da reserva que essa doadora tem. A doadora sempre tem que ser anônima, né? Então, a doação continua sendo anônima. Se essa paciente ou se essa pessoa vier, ela vai doar anonimamente. Então, a viabilização do procedimento pode ser feita de várias formas, mas é muito importante entender que antes de se propor a fazer a doação, essa paciente tem que fazer a avaliação de reserva ovariana, tem que fazer os hormônios, e nós temos que ver bem a questão de indução, principalmente nesse momento de Covid, pelos riscos que nós temos inerente à pandemia. Então, ele está muito mais cauteloso hoje nas induções, porque existem alguns riscos que podem acontecer na indução da ovulação, que pode aumentar um risco de chamado tromboembolismo. E a gente tem uma preocupação grande em relação ao Covid, levar problemas tromboembólicos. Então, essa questão de doação é uma coisa que tem que ser realmente bem pensada, bem organizada, para que a doadora também não tenha risco ao submeter um processo de estímulo ovariano. Algum outro doutor gostaria de falar sobre essa questão? Eu posso complementar isso do Álvaro. Sim, complementando então para vocês, Roberta. A doação de óvulo ela é anônima, nem a paciente que recebe sabe de quem recebeu, e quem doa não sabe para quem doou. O que a gente sabe, só para fazer uma similaridade aí para vocês. Quando eu dou sangue, por exemplo, eu vou doar sangue para uma parente. Eu imaginava antigamente que eu doava o meu sangue para essa parente. Não é verdade. A parente está precisando de emergência. Eu dou para o banco de sangue. Lá já tem um recipiente pronto com sangue que vai imediatamente para a minha parente. Então, o meu sangue foi repor o banco. Quando alguém doa em lugar da irmã, ou de uma prima, ou de uma amiga, o óvulo, como o doutor Álvaro colocou, é anônimo. Então, essa prima não doou para sua prima, a irmã não doou para sua irmã. Ela viabilizou para que a irmã dela entre na frente na recepção de óvulos. Então, a gente não sabe para quem foi doado e foi para o banco de óvulos. Então, isto é possível sim, e isto pode, eventualmente, baratear custos, porque isso a gente fala de troca, e essa troca é legal. Ela já vem discutida pela gente na reprodução há alguns anos. Então, isso pode fazer um abatimento ou, eventualmente, te minimizar custos na fertilização da paciente. E aí eu vou aproveitar, então, a pergunta da Mônica também. Ela pergunta se uma mulher que tenha feito cirurgia bariátrica pode doar óvulos. Novamente, tem que ser feita uma avaliação da reserva ovariana, tem que fazer as dosagens hormonais,
tem que fazer a ecografia. Então, essa resposta, se ela tiver estabilizada do ponto de vista clínico, e se ela tiver uma boa reserva ovariana, né? Então, acho que essa resposta depende um pouco do exame clínico dessa paciente. Então, a partir do momento que ela estiver estabilizada, geralmente leva 6 meses, 1 ano para uma cirurgia bariátrica estabilizar. Então, estabilizou o peso, aí é possível desde que esteja bem clinicamente. E doutor Raul? Então, eu acho que, complementando o que o doutor Álvaro comentou, né, a cirurgia bariátrica é feita por pessoas que têm índice de massa corpórea elevada, então, as obesas. As obesas têm pelo menos 30% de fertilidade abaixo do que a média das pessoas da mesma idade. Então, ela vai ter um benefício. Então, assim, tomando esses cuidados que o doutor Álvaro comentou, com certeza ela vai ter uma melhora, né? E, na prática, a gente tem visto isso. Pacientes que fizeram bariátrica, o resultado, pelo menos na minha clínica, a gente tem tido bons resultados. Elas passam a ovular melhor, a taxa de gravidez melhora. É bem nítido. Ou seja, não é um impeditivo, né, doutor? Pelo contrário. Tomando esses cuidados. E o clínico liberou, falou assim, está liberado para você fazer o tratamento. O clínico geralmente libera porque estabilizou o tratamento bariátrico. E tomando esses cuidados, o doutor Álvaro falou, se tem os critérios mínimos necessários para poder começar a fazer um tratamento, né? Fazendo contagem de folículos antrais, fazendo a análise do hormônio antimileriano. Só para a gente finalizar essa questão da preservação da fertilidade, no que difere o tratamento, então, para homens e mulheres? A gente falou, né, de congelamento de óvulos, enfim, e nos homens, o que pode ser feito para preservar a fertilidade? Basicamente, são duas possibilidades, né? A gente pode preservar tecido testicular, né? E o sêmen. No homem é muito mais tranquilo fazer a coleta do sêmen, diferente da mulher que a aspiração do óvulo é considerado uma técnica invasiva, né? E no homem é muito mais simples. O próprio procedimento, no caso da mulher, necessita de um ambiente cirúrgico. Então, assim, no homem, o banco de sêmen, se não me engano, já é datado da década de 60, né? Então, assim, já vai fazer quase mais de 50 anos que já existe essa técnica já desenvolvida, né? E o banco de óvulo, a princípio, tem, eu diria que um pouco mais de 10 anos. Então, assim, existe uma diferença grande. São duas técnicas que eu diria que são relativamente distintas. A gente tem uma pergunta aqui da Cláudia Pascoa, se alguém pode comentar sobre o plasma rico em plaquetas. Não sei qual dos 4 gostaria de falar sobre esse assunto. É um pedido da Cláudia Pascoa. Olha, o doutor Gilberto tem uma experiência disso, ele pode falar para nós, não pode, Gilberto? O plasma rico em plaqueta foi uma das nossas pesquisas que nós fizemos há mais ou menos uns 15, 18 anos atrás. Tá? Nós vimos, na época, nós identificamos uma série de casais que tinham falha de implantação, ou seja, casais que tinham embriões aparentemente muito bons e, no entanto, eles não engravidavam. Tá? Nós somos pioneiros nessa técnica. Quando nós conseguimos isolar o fator de crescimento plaquetário, que na realidade é isso daí, colocar dentro do útero para que ele pudesse melhorar o sincronismo endometrial. Né? E realmente ele funciona muito bem em alguns casos. Nós usamos isso durante muitos anos. Tá? Durante o nosso grupo todo, eu aperfeiçoei a técnica aqui em Maringá, depois eu passei para todo o grupo, e todo o grupo usou muito tempo essa técnica aí. Só que depois foram surgindo outras técnicas que são melhores de descobrir a sincronização endometrial. Né? Então, hoje, praticamente, nós já paramos de usar há algum tempo já. Usamos situações muito específicas, mas não como nós usávamos antigamente, porque hoje nós já temos coisa muito melhor. No entanto, já tem outros profissionais que estão descobrindo ela agora, né? Coisa que nós já praticamente abandonamos, quase que totalmente, há pelo menos uns 8 ou 9 anos.
mas ele tem uma ação muito boa no endométrio, naqueles assincronismos pequenos, onde há assincronismo de horas ou até 2 dias. No máximo, ele consegue, em algumas mulheres, melhorar esse sincronismo e abrir a janela endometrial de uma maneira bastante boa, né? Mas, como eu já disse, hoje nós temos coisas que são mais avançadas, melhores do que isso. Então, hoje nós usamos, mas muito pouco. Não usamos mais como nós usávamos há 15 anos atrás. Deixa eu aproveitar aqui já o doutor Gilberto para a gente falar um pouquinho sobre pessário e parto prematuro. Doutor, antigamente se falava muito em pessário para pacientes com incontinência urinária. Como é que hoje o pessário ele é utilizado na prevenção do parto prematuro? Bom, o pessário, para quem não conhece, é um dispositivo de silicone, né, para colocar no colo do útero para dar um suporte na evolução da gravidez. Por que nós chegamos a isso daí também? Porque muitas de nossas pacientes engravidavam e depois acabavam tendo parto prematuro. Então, um certo número de pacientes engravidavam, estavam tudo bem, fazendo pré-natal, tudo normal, e quando chega ali entre o 6º mês, no meio do 6º mês, às vezes um pouquinho no princípio do 7º, né? Ela falava assim, eu estava em casa, estava tudo bem, e de repente rompeu a bolsa. Eu tive que ir para o hospital correndo, e quando cheguei lá, meu bebê estava nascendo, né? Ou então, eu pensei ter contração, eu fui no médico e tinha uma dilatação quase total, e não consegui evitar, e meu bebê nasceu. Então, muitos desses bebês que eram prematuridade, e às vezes prematuridade extremas, eles morriam, apesar de todos os cuidados. Então, começamos a trabalhar em cima de um dispositivo, que é esse dispositivo, que no Brasil nós chamamos de pessário AM, né, onde é um anel de silicone, que você consegue agora ver a evolução do colo uterino na mulher depois que ela engravida. Então, nós sempre sugerimos aos pré-natalistas, as pacientes vêm, fazem a fertilização, ficam conosco até a 12ª, 14ª semana, e depois nós encaminhamos para o pré-natal, porque nós não fazemos pré-natal. E nós sempre chamamos a atenção do obstetra para que ele faça uma avaliação sistemática da evolução do colo do útero. Nessas mulheres, começa a haver um encurtamento imperceptível do colo do útero. Ela não sente nada, não tem nenhum tipo de sintoma. E nós já alertamos aos obstetras que quando esse encurtamento ele é progressivo e ele chega em 2,5 cm, dispara-se o alarme. Você tem que fazer alguma coisa. As 3 armas que nós temos para enfrentar esse tipo de problema são a cerclagem, o uso de progesterona e o pessário. Na realidade, as 3 tecnologias se complementam. Elas não competem uma com a outra. E o pessário tem dado um resultado muito bom. Eu estou muito feliz porque esse pessário AM do Brasil foi idealizado por nós também. Tanto é que ele é fabricado aqui em Maringá e é distribuído aqui no Brasil inteiro. E tem ajudado realmente muitos casais. Porque é muito triste quando você vê um casal passar por um tratamento extremamente sofrido, extremamente dispendioso, e ela engravida, fica toda eufórica, e de repente tem um filho prematuro, e muitas dessas vezes essa criança morre na UTI. Esse talvez seja o pior resultado que um casal possa ter. O mais sofrido, o mais doloroso, o mais caro. Então, o pessário realmente tem ajudado os casais. Eu fico muito feliz do nosso grupo ter idealizado e ter ajudado e ter participado disso. Todos nós. É um trabalho em conjunto, né? Doutor Gilberto... Eu não sei se deu para entender muito bem, mas acho que a gente está com uma falha na internet do doutor Gilberto. Ele caiu. Bom, a gente tem algumas questões aqui que eu vou aproveitar, então, e passar para os doutores aqui. A Sueli pergunta sobre videolaparoscopia e videoesteroscopia, se é perigoso. O doutor Álvaro pode responder essa, doutor? Eu ainda sou dos 4 quem faz. É um especialista. Todos nós fazemos, eu continuo fazendo. A videolaparoscopia é um procedimento bastante seguro, tanto a videolaparoscopia mais, porque na esteroscopia você entra dentro do útero, na videolaparoscopia você entra com o aparelho pelo umbigo, insufla o abdômen com gás, e faz a avaliação. Então, é um procedimento extremamente seguro do ponto de vista técnico. Ele é menos invasivo que uma laparotomia, uma cirurgia aberta.
E ela está muito indicada principalmente para afastar endometriose, aderência. É um procedimento realmente muito efetivo para isso. E a esteroscopia para afastar pólipo, ver se tem um mioma mucoso ou, eventualmente, alguma endometrite. Então, são procedimentos com bastante segurança mesmo, em função do tipo de procedimento que é executado. Tem que ser executado com bons profissionais, porque quando você trabalha na videolaparoscopia, você trabalha em espelho, direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, você tem que treinar muito antes de fazer o procedimento. Então, realmente, os cirurgiões laparoscópicos têm que treinar essa destreza. Mas, tecnicamente falando, quando se propõe a fazer essa vídeo, você, a princípio, o procedimento cirúrgico é até menos arriscado do que uma laparotomia, que seria aquela cirurgia com incisão, né? Então, aí está a resposta para a Sueli. A gente não sabe de onde que a Sueli é, mas, Sueli, você pode fazer uma visita. Então, em Curitiba, o Dr. Álvaro faz a sua videolaparoscopia ou videoesteroscopia com segurança. É isso, doutor? É isso aí. Ela tem que procurar um bom profissional. Como sempre, um bom profissional vai estar em boas mãos e fazer o procedimento. Ok, a gente tem mais uma pergunta aqui da Marli. Doutor, minha irmã não está ovulando, faz tempo que não menstrua. No caso dela, ela pode fazer uma inseminação ou fertilização in vitro? Quem poderia responder essa? Para Marli? Pode ser eu aqui. Doutor Condesmar. Isso vai complementar tudo que a gente falou. Veja, nós temos que investigar por ultrassonografia a contagem de folículos antrais. Se ela não está menstruando, ela pode ter uma falência ovariana precoce, ela pode ter algum problema hormonal e que a gente não está tendo diagnóstico. Então, antes de você indicar a fertilização in vitro, ou seja, o bebê de proveta, nós temos que saber se ela tem reserva, como é que é o hormônio antimileriano dela, como é que é o FSH dela, e se ela tem na contagem de folículos antrais. Se ela tem folículo antrais, se ela tem o AMH num nível bom e apresenta reserva ovariana, nós temos que descobrir como fazer para induzir a indução normal, para que ela tenha relação em casa, ou partir para a fertilização in vitro. Se o ovário dela já parou, por exemplo, ela não menstrua, porque ela está com uma falência ovariana precoce, ou já entrou em menopausa, não adianta a gente tentar, porque a gente não vai conseguir resultado. Não sei se consegui responder bem. Acredito que sim. Vamos lá. Então, temos mais uma pergunta aqui. Qual a melhor forma de tratamento para a fragmentação do DNA espermático acima de 45%? Quem levanta a mão? Falta o doutor Rafael da Radaeli. O Rafael está assistindo a gente, mas eu vou fazer depois uma pergunta para o doutor Gilberto, que é importante, sobre o pessário. Eu passei essa experiência, Gilberto, e você sabe disso. Quando a gente iniciou a colocar o pessário aqui em Santos, eu tive muitos obstetras que, por falta de conhecimento, falavam que aquilo lá era uma coisa que não funcionava, etc. e tal. Então, depois eu vou te perguntar se nos gemelares tem indicação de colocar o pessário e quanto tempo você tem de estudo que pode prolongar esse trabalho de parto. Quanto tempo ainda leva adiante, estatisticamente, uma gravidez. Esse é um detalhe importante, que vale a pena já o doutor Gilberto responder. Me pergunta de novo, Roberta, para eu te responder direito isso que você... Ela perguntou qual a melhor forma de tratamento para fragmentação do DNA espermático acima de 45%. Essa é uma discussão que a gente tem bastante no nosso grupo, tá? O doutor Rafael Radaeli é o andrologista nosso, e esse índice é alto, 45%. A taxa de fragmentação, esse DNA, piora a qualidade do espermatozoide. Se a gente lembrar, nós estamos falando de meio a meio. Nós temos, para ter um embrião, eu tenho que ter óvulo e tenho que ter espermatozoide. A gente, de modo geral, fala mal do coitadinho do óvulo, mas o espermatozoide é responsável por 50% da gravidez. Então, se você tem essa taxa de fragmentação alta, o DNA do espermatozoide está alterado, ele vai ter embriões de má qualidade e é responsável ou por não se implantar ou por abortamentos, por eventualmente uma alteração do embrião. Hoje em dia, o que a gente tem feito? Altas doses de antioxidantes, de medicação
antioxidante que tenta melhorar a qualidade desses espermatozoides. Então, de modo geral, o que os andrologistas têm respondido é as medicações que ajudam à base de zinco, que ajudam a formação do espermatozoide, e antioxidantes potentes, outra, melhorar a qualidade de vida. Vamos lembrar que o fumo, as drogas, a maconha, alteram bastante a fragmentação do espermatozoide. O estresse, o estilo de vida do século XXI, cheio de estresse, pode alterar, então, o espermatozoide. A obesidade também pode alterar e te dar essa quantidade de DNA, de quebra de DNA. Então, o que a gente está falando? Mudar a qualidade de vida, mudar os costumes, não vou falar de parar de usar droga, isso é o óbvio, e com isso você medicar essa pessoa. Uma outra coisa que pode alterar a fragmentação é você ter varicocele. A presença de varizes do calor local pode te alterar a qualidade desses espermatozoides. Então, tem tratamento sim, mas o principal tratamento é melhorar a qualidade de vida. Eu vou passar a bola para o doutor Gilberto. Doutor Gilberto, não sei se o senhor conseguiu ouvir a pergunta do doutor Condesmar anteriormente sobre pessário em gestação gemelar. Acho que a internet dele não está muito boa. Vamos ver se ele retoma. Pronto. A minha internet está estável. Doutor Gilberto, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, a minha internet está bastante estável. Tá? Eu vou tentar responder. O uso de pessário em gemelares ainda é uma coisa bastante discutível, não há um consenso. Tá? Enquanto alguns profissionais acham que deve ser usado de rotina em todas as pacientes, alguns desconsideram esse tipo de ação. É muito discutido, não há evidência ainda de um benefício total em todo mundo. Eu, particularmente, acho que a indicação deve ser individualizada. Né? É lógico que a probabilidade de um parto prematuro numa gravidez gemelar é maior do que numa gravidez única. Mas eu acho que vale a mesma prerrogativa. Um acompanhamento sistemático da evolução do colo do útero e a atuação do obstetra de forma precoce. Em havendo o encurtamento do colo do útero, tem uma indicação, sem dúvida, de colocar o pessário, inclusive associando ou não a progesterona. Né? Inclusive, pessário com progesterona, nós já estamos finalizando o projeto, já foi aprovado o estudo pelo CONEP e deve entrar já em avaliação, provavelmente no final desse ano. Então, já vai ser um outro ganho bastante grande. Mas os obstetras precisam ter em mente que nas gravidezes gemelares, a probabilidade de se necessitar dele é muito maior do que na gravidez única, sem sombra de dúvida. E, doutor Gilberto, tem um tempo máximo que se pode utilizar o pessário? Então, a vantagem do pessário é que ele pode ser utilizado até a 23ª, 24ª semana da gravidez, você consegue colocá-lo. Enquanto a cerclagem, por exemplo, você não consegue fazer. E o bom é que o pessário, ele dá em torno de 4 a 8 semanas de prolongamento na gestação. Esse é um tempo médio. Nós temos casos de pacientes muito mais que isso daí. Mas 4 a 8 semanas é essencial para salvar a vida de um bebê. É imprescindível. Vamos supor uma mulher que está de 6 meses e meio. Você ganha mais 1 mês e meio, ou um pouco mais, você praticamente salvou a vida da criança. A gente está quase no finalzinho da nossa live, daqui a pouco a gente chega já a 1 hora de live, mas tem 2 perguntas aqui que eu não gostaria de deixar de fazer. A primeira é da Sabrina Marinho, que pergunta: o FSH baixo pode atrapalhar para uma gravidez? Bom, se for para mim, não. O FSH baixo, normalmente, ele é bom. O FSH é um hormônio que condiz com a reserva ovariana. Ele é o contrário do hormônio antimoleriano. Quando a reserva ovariana vai se esgotando, o FSH vai subindo. Né? O antimoleriano é o contrário. Quando a reserva ovariana vai se esgotando, o antimoleriano vai descendo. Mas para você avaliar uma reserva ovariana, como o próprio o Raul e o Álvaro também, a reserva ovariana é praticamente um tripé. É a avaliação do antimoleriano em associação com o FSH e a contagem de folículos antrais. Seria necessário, pelo menos, esses 3 exames para a gente começar a arriscar fazer qualquer tipo de prognóstico.
A gente tem a pergunta aqui da Sandra Bastos também. Tenho 47 anos, já não menstruo mais. Eu consigo fazer fertilização in vitro, Dr. Raul? Olha, biologicamente, a partir dos 40 anos de idade, a qualidade do óvulo cai imensamente. A partir dos 45 anos de idade, praticamente, mesmo que tenha óvulo, a qualidade é muito baixa. Se você falar em exceção, a gente pode ter uma outra paciente que tenha uma gravidez acima de 45 anos de idade. Não é impossível. Mas, estatisticamente, está no final da curva, né? Eu diria que é muito raro. Mas, a partir dos 47 anos de idade, uma paciente que não tem aquilo que foi falado durante toda essa live, a gente tem que analisar a presença da contagem dos antrais, do hormônio antimileriano, e aí a gente vai analisar, inclusive, o FSH, se ela tem, vamos dizer, condições de produzir, é uma possibilidade, é raro. Eu estou falando isso porque eu tenho uma paciente com 47 anos de idade que ela produziu óvulo, fizemos análise genética, o doutor Condesmar comentou, o NIX, teve normal, engravidou e está agora grávida de 9 meses, foi em dezembro, então deve estar nascendo agora. Então, assim, é raridade. Então, a pergunta dela, é possível? Mas é raro. Já está no caso das exceções. A partir dos 47 anos de idade, a possibilidade de gravidez é muito mais com óvulo doado. Então, de maneira prática, acima de... A gente perdeu a conexão. Mas é raro. Pode repetir, doutor, o finalzinho, que deu uma falha na conexão? Então, se a gente falar em exceções, é possível, mas na prática, paciente com acima de 45 anos de idade, normalmente está indicado fazer a fertilização in vitro usando óvulo de doação, do banco de óvulos. Eu falei que a gente estava acabando, mas tem mais duas perguntas que eu acho muito importantes a gente fazer. Uma é da... Eu prometo, depois dessas eu libero vocês. Uma é da Kellyzinha, gostaria de saber quando é indicado o uso do pessário e a idade gestacional. Acho que o doutor Gilberto pode rapidamente falar. Bom, a indicação do pessário depende de se nós temos conhecimento da possível insuficiência ou incompetência istmo-cervical dessa paciente, né? Normalmente, nós chegamos a essa conclusão de duas formas. Ou ela já teve uma gravidez anterior, que teve um parto prematuro e ficou muito bem caracterizado, então nós já temos um histórico, né? Então, essa paciente já deve, na outra gestação, colocar sistematicamente, já entre a 8ª e a 12ª semana de gestação, né? Ou então, naquela paciente que não tem história nenhuma, está engravidando pela primeira vez, então ela vai ser acompanhada no pré-natal, com avaliação sistemática do colo do útero, e se houver encurtamento que se aproxime a 2,5 cm, ela deve utilizá-lo. Se não houver, faz parte do pré-natal, provavelmente ela não tem essa insuficiência, ela não vai precisar do pessário. Ok, a gente tem aqui uma pergunta da Yara Rocco. Acabei de ter um óbito fetal 28 semanas. O bebê tinha síndrome de Edwards, trissomia livre. Para uma próxima gestação, seria interessante fazer in vitro para evitar possíveis síndromes? Quem com muito carinho pode responder a Yara? Por causa da malformação da síndrome de Edwards, e só, ela não teria indicação. A fertilização in vitro quando ela tem um problema para engravidar. Pelo que eu entendi, ela não teve problema para engravidar. Ela engravidou espontaneamente, né? Essa síndrome de Edwards é uma alteração do cromossomo 18, onde houve uma trissomia no óvulo. Então, foi aquele óvulo que foi o responsável por gerar esse tipo de malformação, né? E ela é muito facilmente diagnosticada na ultrassonografia. Numa outra gravidez, é uma outra gravidez. Começa tudo do zero novamente. A não ser que ela tenha algum risco associado, como idade avançada, e um histórico que expõe ela a um risco maior de qualquer tipo de malformação. Aí ela poderia se pensar numa fertilização in vitro e com um estudo genético dos embriões. Mas se é uma paciente jovem,
que tem uma reserva ariana boa, que engravida espontaneamente, quer dizer, isso foi um acaso. A possibilidade dela ter uma outra malformação é lotérica, é mais ou menos como o raio cair no mesmo lugar 2 vezes. Isso, só pelo fato da malformação, ela não teria uma indicação. Ela tem que complementar esse estudo e ver se ela tem um outro fator que indicaria fazer uma fertilização. Fala, Conde, você está desesperado. Doutor Condesmar? Gilberto, para complementar, veja, eu que continuo fazendo um pouquinho de obstetrícia. Para complementar, Roberta, e para quem está nos ouvindo, e até para os médicos que estão nos ouvindo, se eu for fazer, claro que eles não são métodos que competem entre si, mas se eu for fazer uma cerclagem, e o nome cerclagem, eu vou costurar o colo do útero. É que nem fazer o bainha de uma calça. Eu vou costurar o colo do útero. Essa paciente tem que fazer uma anestesia. Ela faz uma RAC, ela é levada para um centro cirúrgico, onde ela faz uma RAC ou faz uma peridural. Ela toma uma anestesia para fazer cerclagem. Com esta invenção, e eu estou deixando bem claro, é uma invenção do Dr. Gilberto, foi o Dr. Gilberto quem bolou isso nas noites em claro dele, com o pessário. O obstetra treinado põe o pessário no consultório. Eu tenho pelo menos 50 pessários colocados no consultório. Com o tempo, ele tem uma fita de treinamento para o médico e a paciente não precisa tomar anestesia. Não é indolor, é praticamente indolor. Eu sei que o Gilberto tem uma didática até melhor que a minha para explicar, mas esse era o que eu achava que valia a pena complementar a respeito do pessário. Doutor Gilberto, mais alguma colocação? Não, eu acho que... Eu tenho uma colocação. Eu parei de fazer parto já faz uns 5, 6 anos. E aí, todas as pacientes, a gente... Acho que a gente está com um probleminha de conexão aqui com o doutor Raul. O doutor está me ouvindo? Acho que... caiu a conexão dele. Bom, enquanto o doutor Raul não vem, gostaria de agradecer imensamente a presença dos doutores aqui. Doutor Raul voltou, está me ouvindo, doutor? Estou. Vamos lá, então. Pode falar, doutor Raul. Eu estava comentando que eu sou grande fã do uso do pessário, usei bastante, né, e realmente, assim, paciente médicos que fazem tratamento de infertilidade tem que ter esse feeling de orientar seus obstetras a utilizarem, pela explanação que o doutor Gilberto fez aí, didaticamente, eu acho que é pertinente, dentro de um assunto de reprodução humana, falar sobre o pessário. Era só isso que eu queria falar. Perfeita colocação. Gostaria de agradecer a presença desse quarteto fantástico aqui da reprodução humana, doutor Condesmar, doutor Álvaro, doutor Raul Nakano, doutor Gilberto. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Gostaria de agradecer também todas as mulheres, homens, famílias que nos assistiram nessa live aqui. E se a gente puder encerrar, eu sei que a gente já ultrapassou o tempo, mas se um de vocês quiser deixar uma mensagem de perseverança, eu acho que é esse o recado que a gente pode dar para todas as tentantes, né, que estão nos ouvindo e que buscam informação em busca de alcançarem o sonho da maternidade. Doutor Álvaro, você costuma encerrar ou abrir as nossas reuniões? A palavra está contigo. Eu acho que a palavra esperança ela é absolutamente importante e fundamental. A ideia é que Deus nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, para que possamos ser instrumento da bênção na vida dessas pessoas, desses pacientes que nos procuram. E também pedir que Deus dê paz, né, nos corações para conseguir transpassar pelas suas dificuldades. Então, gostaria de, em nome do IBRAS, estar abençoando a vida de todos aqueles que tiveram esse momento de compartilhar conosco, abençoar suas vidas e realmente pedir que Deus esteja conduzindo os nossos caminhos. É esse nossa bênção final. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma excelente noite para todo mundo e a gente volta numa próxima live do Ibra, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigada pela participação. A gente se vê. Até mais. Obrigado.